noite a todos. Mais uma vez aqui eu vou tirar o meu relógio. Seminaristas aí me orientaram a fazer isso no curso de homilética que a gente está fazendo. Hoje à noite eu queria conversar com você a respeito de um tema que a gente fala bastante sobre ele, que a gente trata bastante sobre ele no nosso ambiente de igreja, seja nas pregações, seja na escola bíblica, seja através dos cursos que a gente tem, seja nos congressos, que é o tema do relacionamento. Eu queria falar com você a respeito de relacionamento e eu vou ser honesto, como eu falei com os irmãos, falar sobre relacionamento não é fácil quando você tem um grupo tão diversificado. Você tem aqui, pessoas solteiras, pessoas que estão querendo se casar, pessoas que já estão casadas há pouco tempo, pessoas que estão casadas há mais tempo, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, alguns até mais. Tem alguns adolescentes aqui que ainda nem estão pensando nisso ainda, graças a Deus, não é verdade? Então não é fácil falar sobre relacionamento para um grupo tão diverso, mas eu vou encarar o desafio hoje e eu queria te convidar a abrir o seu coração para ouvir a direção de Deus, a palavra de Deus, porque o Senhor tem muito para falar ao nosso coração hoje à noite. Eu acredito nisso em nome de Jesus. Muito obrigado, querido. Deus abençoe. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho. Eu comecei a perceber que esse texto é exatamente a respeito de relacionamento. É um texto sobre intimidade e provisão. E eu queria te convidar a nós caminharmos nesta palavra de Jesus, para que Ele possa nos dirigir, nos orientar a respeito desse assunto tão importante na vida de todo mundo. Quem aqui está num relacionamento? Levanta a mão. Tá, tem uns que estão assim meio com medo, né? Não sei se eu levanto, se eu não levanto, está mais ou menos. Se você não levantou a mão, talvez você não entendeu ainda a verdadeira natureza do que eu quero falar, porque todos nós estamos em um relacionamento. Porque vamos ser honestos, se a gente não estiver bem no nosso relacionamento com Deus, se a gente não estiver bem no nosso relacionamento com a gente mesmo, nós nunca vamos conseguir ficar bem no relacionamento com mais ninguém. Então todos nós, de uma maneira ou de outra, num nível ou outro, estamos num relacionamento. Então, diz aí para o seu irmão que está do seu lado, essa palavra é para você. Pode falar aí, essa palavra é para você. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo, o que é que nós vamos comer? Ou o que é que nós vamos beber? Ou o que é que nós vamos vestir? Pois os pagãos
Aqueles que nem conhecem a Deus são as pessoas que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Diga assim comigo: Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que você precisa. Isso é uma excelente coisa para a gente dizer em todo momento da nossa vida, em que a gente sente que não temos o suficiente, em que a gente sente que não temos o que nós queremos, em que a gente sente que não temos o que o outro tem. Simplesmente relembrar ao nosso coração, uma e outra vez: Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe. Agora, irmãos, algumas vezes eu penso que a razão pela qual nós acabamos não percebendo ou não recebendo a provisão dele em algumas áreas da nossa vida, é porque nós não temos as nossas prioridades no lugar certo. E dessa forma, em algumas situações que nós entendemos ou percebemos como uma falta de provisão da parte de Deus, essas situações são, na verdade, uma falta de prioridades corretas da nossa parte. Olha só o que diz o versículo 33: busquem, pois, em primeiro lugar. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vão ser acrescentadas a vocês. O que Deus diz é: quando você alinhar o seu coração com o meu coração, os seus planos com os meus propósitos, eu vou te dar estas coisas que o restante do mundo tem que correr atrás, tem que suar, tem que se esforçar para conseguir. Eu vou te dar a paz que os milionários não conseguem ter. É isso que Deus diz. Deus diz que cada presente maravilhoso e perfeito que a gente recebe do alto, porque estamos num relacionamento com Ele, daí a gente tem acesso a tudo o que nós precisamos para ser o que Ele nos chamou para ser e para fazer o que Ele nos chamou para fazer. Então, sabendo dessas coisas, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser cuidadas por meu Pai que está nos céus. Versículo 34: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E o capítulo 7 continua: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da trave, da viga, do tronco? Nossa tradução aqui é do tronco, não é? Que está no seu próprio olho. Faz sentido? Como é que você pode dizer para o seu irmão, para a sua esposa, para o seu marido, sei lá, para o seu chefe, para o seu filho, como é que você pode dizer: deixa eu tirar o cisco que está no seu olho, quando tem um tronco, quando tem uma viga, quando tem uma trave no seu próprio olho? Diz Jesus: hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.
E aí nós vamos para o versículo 7, que eu quero fechar com ele. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Irmãos, eu quero chamar essa mensagem de ajuste o seu foco. Ajuste o seu foco. Porque eu acredito que a única coisa que a gente pode sempre estar no controle é o nosso foco, são as nossas prioridades. Muitos fatores estão além do nosso controle na vida, mas uma coisa que a gente pode controlar, se a gente aprender a fazer isso, se a gente se comprometer a fazer isso, é o nosso foco. E eu penso que muitos relacionamentos falham, acabam, não por causa da falta de amor, mas por causa da falta de foco. Então, algumas vezes, aquilo que a gente chama de foco, que eu estou dizendo que é foco, obrigado, é o guardanapo que a minha irmã colocou aqui. Foco é prioridade. Onde a gente está colocando a prioridade? O que a gente está olhando como mais importante? E algumas vezes os nossos relacionamentos falham e a gente chama de falha, mas na verdade não foi falha, foi falta de foco, foi falta de colocar as prioridades nos lugares certos. Esse é o motivo porque existe aquela paixão que existe em tantos relacionamentos quando estão começando, tende a desaparecer, tende a diminuir, tende a se apagar. E você fica se perguntando para onde foi a paixão. Não é necessariamente que você tenha perdido o amor, você muitas vezes perdeu o foco. Eu acredito que hoje, nessa palavra, Jesus está nos chamando de volta para o foco. Se você prestar atenção nessa pequena passagem que a gente terminou de ler, ela começa e termina, tanto no início quanto no fim, com a ideia de busque. Busque, procure, busque em primeiro lugar o seu reino, peça e você vai receber, busque e encontrará. Nas duas pontas da passagem, Jesus está falando sobre vários tópicos aqui, mas nas duas pontas, ele tem essa ideia de buscar, de foco. E eu acredito, meus queridos, que especialmente na nossa cultura, o foco, quando a gente pensa em relacionamento, ele está desajustado. Muitas vezes nós estamos tão focalizados na ideia de se apaixonar, que a gente fica mal preparado para o processo de se manter apaixonado. E tem essa noção romântica que é enfatizada pela mídia, pelos filmes, pelas comédias românticas, pelo que a gente vê na mídia social, na internet, de que a parte mais legal, a parte mais interessante, a parte mais desafiadora, a parte mais cativante é buscar, é se apaixonar, é encontrar alguém. Não é sobre isso que fala todo filme romântico? Toda comédia romântica, não é sobre a mocinha encontrar o mocinho e não sei o quê, e tá bonito, e tá legal, e aquilo é lindo, mas aí você começa a ver, eu estava lendo um artigo sobre esse assunto, para me preparar aqui, e uma coisa que ele falou que é muito interessante, ele disse assim, já percebeu que todas as comédias, que todas as histórias
são aquelas histórias de contos de fada, também as comédias românticas normalmente são assim. Todas elas terminam no casamento. Já percebeu? A princesa encontrou o príncipe e tal, e coisa e tal, e que bonito, e tal. Fizeram lá o casamento e todos foram felizes para sempre. Por que que toda vez termina o casamento? Hein? Porque ninguém quer ver o que vai acontecer depois. Ninguém quer falar sobre a outra parte, e hoje a gente precisa falar sobre isso. E eu quero falar com vocês sobre 4 decisões de foco que a gente está fazendo na nossa vida, em várias áreas da nossa vida, e que independente do estágio dos nossos relacionamentos, nós sempre precisamos manter o foco no lugar certo. Eu quero apresentar essas 4 áreas, e se você quiser tomar nota, quem gosta de anotar, eu queria que você anotasse, escreva alguma coisa sobre isso nas suas anotações. 4 áreas que a gente precisa ajustar o nosso foco nos relacionamentos. Primeira área que a gente precisa decidir onde vai ficar o nosso foco. Primeiro, o seu foco está em procurar ou se tornar? O seu foco está em procurar ou se tornar? Procurar ou se tornar? Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino, e as outras coisas, elas vão se mover, vão se ajustar, vão caminhar para o lugar certo. Mas se você busca em primeiro lugar as outras coisas, então a sua vida vai ficar toda manca, toda desequilibrada, toda fora de ajuste, e você não vai conseguir atingir os objetivos que o Senhor tem para a sua vida, para ter uma vida e relacionamentos equilibrados. Ao longo de muitos anos, eu estava fazendo um levantamento lá. Teve alguns anos para trás aí, nos primeiros anos do ministério, especialmente nos primeiros anos pastoreando aqui, eu fiz muito casamento. Um bocado de gente aqui que eu fiz o casamento. No segundo culto, no primeiro culto, vários que não estão aqui. Fiz um monte de casamento. E além desses aqui, fiz casamento em vários outros lugares. Você teve um determinado período, não sei porque o pessoal gostava de me chamar para fazer casamento, né? Me chamava para o casamento e o Josias para o culto fúnebre. A gente ficou meio dividindo assim, às vezes, graças a Deus, Josias, dividindo as responsabilidades. Mas uma coisa que eu sempre falei para os casais que vão se casar, que a gente sempre, quando é possível, tenta fazer alguma orientação pré-nupcial, e eu acredito nisso como verdade, é que felicidade não é encontrar a pessoa certa, felicidade é ser a pessoa certa. Porque pensa, se você encontra a pessoa certa e você não é a pessoa certa, o que que você acha que você vai fazer para aquela pobre pessoa certa? Eu não estou sugerindo aqui, irmãos,
como tem algumas ideias por aí, de que se você não encontrou ainda a pessoa certa, se você não está casado, é porque você não está pronto. Eu acho essa uma ideia tão tola. Porque se estar casado é igual a estar pronto, tem um monte de coisa que está errado por aí. Posso te dar um monte de exemplos de que isso não é verdade, começando comigo mesmo. A gente não está pronto só porque casou, ao contrário, não é verdade? Ali é que você começa a trabalhar. Então, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que, se é importante para Deus que você tenha a pessoa certa na sua vida, a única maneira de ter a pessoa certa na sua vida é se você tornar-se a pessoa certa no seu coração. É a única maneira, porque é a única coisa que a gente tem controle. Eu não tenho controle sobre a outra pessoa, sobre quando ela vai chegar na minha vida, sobre como ela vai ser, sobre como ela vai reagir. Mas eu tenho controle sobre o tipo de pessoa que eu quero me tornar em Cristo Jesus para aquele relacionamento. Então escuta isso. O objetivo do amor não é que alguém vai completar você. Esse não é o objeto, esse não é o fundamento do amor. Fala aí para o seu vizinho, você não vai me completar. Pode falar, cutuca aí, pode falar. Se for o seu marido, a sua esposa, melhor ainda. Fala aí, porque isso é libertador. Fala aí, irmão. Irmãos, nós pastores e líderes muitas vezes somos culpados por este engano, que as pessoas começam a acreditar, porque a gente prega, porque a gente ensina, que a sua vida realmente só vai começar quando você se casar, quando você encontrar a sua metade. Mas se isso fosse verdade, como é que a gente podia adorar Jesus? Porque a gente adora um cara que permaneceu solteiro até o dia que ele foi morto. Não estou dizendo que você tem que ficar solteiro, não é isso. Mas é outro exemplo. Por exemplo, se o apóstolo Paulo fosse esperar encontrar alguém para completá-lo, esperar alguém para me deixar completo, para eu poder cumprir o propósito de Deus, a gente não ia ter 70% do Novo Testamento. Ele também morreu solteiro. Então a gente ensina errado. A gente ensina totalmente errado. Você olha para o livro de Gênesis, aquele texto mais padrão que a gente sempre usa no casamento, qual que é? Deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, ou uma outra tradução que eu gosto mais é, e os dois se tornarão um só. E os dois se tornarão um só. Deixa eu dizer para você o que ele não diz. O que ele não diz é, as duas metades vão se tornar um inteiro. As duas metades vão se tornar completas.
Mas mesmo assim a gente ensina isso, a gente cria essa expectativa de que as duas metades se tornarão completas. Mas a verdade é que você olha para a vida e normalmente o que acontece é que quando chegam dois quebrados, dois pela metade para o casamento, as duas metades se tornam um completo desastre. Não é? Onde está o seu foco? Seu foco está em conseguir alguém, em procurar. Quando você conseguir, você vai fazer o quê? O que é que você vai fazer quando você conseguir? Porque a gente está tão focado em conseguir alguém, em achar alguém, em encontrar alguém, em procurar alguém, que a gente não presta atenção ao compromisso que esse relacionamento requer. Onde é que está o seu foco? Seu foco está naquilo que Deus está fazendo na sua vida, que é algo que você pode controlar, que você pode buscar, que você pode realmente aproveitar. O seu foco é em procurar, buscar, procurar uma esposa, procurar um marido, procurar ganhar dinheiro. Daí, achou a esposa, o marido, agora eu preciso ganhar dinheiro, fazer a festa do casamento. Aí eu tenho que procurar a data do casamento, que vai ser ideal, que todo mundo vai poder vir. Aí eu tenho que procurar o local do casamento, que afinal de contas é uma data muito especial, não pode ser em qualquer lugar. Aí eu tenho que procurar o vestido correto, porque tem que ser um vestido especial, que ninguém nunca usou. Eu tenho que procurar o vestido das noivinhas, que tem que combinar com o vestido da noiva. Eu tenho que procurar. E eu tenho visto tanta gente gastar tanta energia procurando uma cerimônia de casamento perfeita. E tão pouca energia em ser a pessoa certa que Deus planejou para o seu cônjuge, que muitos desses casamentos com cerimônias perfeitas acabam não durando mais do que um ano. Percebe o padrão aqui? Procurar. E Deus diz, isso tem que mudar. Você não pode se focar no procurar, você tem que se focar no se tornar. O que ele disse? E os dois se tornarão um. Esse é o foco. E a pergunta é, no que é que você está se tornando? Nos seus relacionamentos. No que é que você está se tornando? No seu relacionamento com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu pastor, com o seu patrão, com a pessoa que trabalha com você. Foco. Meu tempo está indo embora. Uma outra coisa que Jesus menciona é a nossa tendência em viver em outro tempo. Então eu vou te fazer a segunda pergunta de foco. O seu foco está no depois ou no agora? No depois ou no agora? Jesus diz assim, não se preocupe com o dia de amanhã. Sabe por quê? Porque não funciona. Um texto que eu estava lendo também, a autora diz assim, a preocupação não esvazia a tristeza de amanhã, esvazia somente a energia de hoje. A ansiedade não esvazia, presta atenção nisso, a tristeza de amanhã. Não adianta nada, o Senhor falou, você ficar preocupado não vai acrescentar meio metro na sua vida. Não vai. Não muda nada amanhã. A sua ansiedade e preocupação só esvazia a sua energia hoje.
E a gente tem falado muito no perigo de viver no passado. Viver preso ao ontem. E eu realmente acredito que muitos relacionamentos têm sido sabotados por coisas que aconteceram antes mesmo deles terem começado. Quantas vezes a gente projeta em outras pessoas os traumas, as desconfianças, as inseguranças, as tristezas que a gente desenvolveu em relacionamentos anteriores ou por problemas que a gente viveu antes. Então, ficar preso no passado, trazendo sentimentos e problemas do passado, destrói a nossa vida e é uma tragédia. Mas o texto que a gente está meditando hoje me levou a pensar que muitos de nós temos vivido presos não no passado, mas no futuro. Jesus disse: não fiquem preocupados com o dia de amanhã. E é importante também a gente não ficar preso, parado, estagnado hoje, vivendo apenas à espera do amanhã que vai chegar. Porque o amanhã, irmãos, é um lugar lindo, maravilhoso, fantástico para a gente visitar na nossa mente. O amanhã nos traz esperança e é importante isso. É importante a gente ter planos, é importante a gente sonhar com o futuro. Essas pessoas que sonham grande, são pessoas que fazem as grandes realizações. Isso é importante, mas também é igualmente importante o fato de que a gente não pode viver lá. Viver no depois, viver no amanhã. E é tão legal fazer isso, é libertador dos problemas que a gente está vivendo hoje. Jogar a minha mente, os meus problemas, as minhas dificuldades para depois, amanhã vai ser melhor, amanhã eu vou dar um jeito na minha vida, amanhã eu vou estudar mais, amanhã eu vou conseguir ter mais tempo com a minha família, amanhã. É o foco. É o foco. E a gente esquece que o único caminho para o amanhã é através de hoje. Então você tem que viver hoje. O amanhã, diz o ditado popular, pertence a Deus. É um ditado, nem todos são verdadeiros, mas esse é. Você joga os problemas do relacionamento para debaixo do tapete, para ver se amanhã você resolve. E eu vou te falar uma coisa, que a gente tem que ir aprendendo aos poucos, com muito sofrimento, todos nós. O único jeito de deixar o amanhã melhor, é se a gente fizer melhor hoje. Senão, quando o amanhã chegar, ele vai estar tão ruim ou pior do que está agora. Amanhã. A gente volta para o nosso texto, para ver o próximo ponto. E aí você percebe, você toma um susto, porque Jesus de repente troca de marcha, não é? E ele vai do conforto para o confronto de uma vez, sem aviso. E Deus é bom nas duas coisas, não é? E ele diz assim: olha, eu cuido de você, eu sei o que você precisa, você não precisa de alguém para te completar, você já é o pacote completo, você não precisa de roupa, de comida, de todas essas coisas, eu cuido de você, se você ficar do meu lado, a sua vida vai caminhar para um novo estágio, e isso começa hoje, não precisa esperar para amanhã, mas não julgue. Do nada, de repente. E aí isso nos leva à terceira pergunta: onde está o seu foco? Seu foco está no sim ou no não? E tudo que eu falei até agora nos leva a esse ponto.